O que é ser criança, jovem, adulto e envelhecer hoje? Como estamos lidando com tantas mudanças na nossa forma de amar, sofrer, se relacionar e de poder ser? Afetos, desejos e conflitos num mundo em transição. Vida em movimento e os movimentos da vida. Tema desta série do Café Filosófico. O mundo se abre para o debate sobre a diversidade sexual. O gênero que nos define, o modo de entender a nossa sexualidade e a prática sexual que desejamos ter, já não cabem nas categorias médicas, políticas e sociais definidas até aqui. Estigmas, discriminação e violência marcam a vida de quem não está dentro do padrão heteronormativo. Entender como se constitui, como se expressa a sexualidade humana pode ajudar na inclusão das tantas sexualidades existentes. Para começar, vamos falar de sexo. Talvez quando eu falo essa palavra, isso pode despertar várias interpretações quando eu falo a palavra sexo. Mas como talvez a maioria ou não saiba, sexo nas ciências biológicas, nas ciências da saúde, se refere tão somente às características biológicas e fisiológicas de homens, de mulheres ou de pessoas intersexuais, como os cromossomos, os hormônios e o aparelho reprodutor. Isso é sexo. Sexo é biologia. Existe um outro termo que vem associado, que a gente também pensa, que é gênero. Já o que é gênero? Gênero refere-se à identidade pessoal e social de um indivíduo. Mulher, homem ou outro gênero que pode não ser binário, como esses dois que eu acabei de falar para vocês, homem ou mulher. Em uma determinada sociedade ou cultura, em um determinado momento histórico. Isso é gênero. Se a gente ampliar um pouco o conceito de gênero, ele também pode ser entendido como uma construção multidimensional, que engloba as dimensões psicológicas, sociais e comportamentais, que vão incluir o quê? A identidade de gênero. É o gênero como que eu percebo, é lá no meu íntimo, a parte mais profunda. Como que eu entendo isso? Se eu faço essa pergunta para vocês, como vocês entendem que é o seu gênero? Homem, mulher ou algum outro nome diferente desses dois que eu acabei de falar para vocês? Já a expressão de gênero é a forma como uma pessoa expressa o seu gênero e que ela independe da sua identidade de gênero. O que é expressão? Ela é feita por meio da linguagem, por meio da maneira como eu me comporto, da minha fala, da escolha da minha vestimenta, do uso dos meus acessórios, que podem tradicionalmente estarem associados a um gênero específico. Tá? Mas a expressão, eu volto a repetir para vocês, que não necessariamente ela precisa estar associada com a identidade de gênero de uma pessoa. E aqui vale ressaltar que como é uma construção social, o gênero ele pode variar de sociedade para sociedade, assim como também ele pode mudar ao longo da vida de um mesmo indivíduo, de uma mesma pessoa. Então a gente já tem dois conceitos: sexo, biologia, gênero, uma construção social, homem ou mulher, ou um gênero não binário. Ok? E agora vamos passar para um outro conceito, que também a gente ouve muito falar e tem a ver com sexualidade, que é a orientação sexual. Orientação sexual também é um conceito amplo, que vai englobar o quê?
a atração afetiva, a atração sexual e ou romântica por uma outra pessoa. Aqui eu vou usar os termos mais comuns, né, que a maioria das pessoas estão habituadas, né? Por exemplo, heterossexual, quando uma pessoa tem atração sexual pelo outro gênero nessa dimensão binária, que acabei de dizer para vocês. Homossexual, quando a pessoa tem atração pelo mesmo gênero, também nessa dimensão binária. E bissexual, quando a pessoa tem atração por ambos os gêneros. Existem várias outras designações também que podem ser dadas, né, para a orientação sexual, como homoafetividade, homoerotismo, homens que fazem sexo com homens, mulheres que fazem sexo com mulheres. Mas eu vou ficar nessas que são mais tradicionalmente faladas. Já o termo sexualidade, né, é um termo que ele pode ser usado em várias conversas, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar assim, e aí, como que vai a tua sexualidade? Quando a gente escuta isso, né, geralmente, né, a pessoa que está perguntando, ela está querendo saber, ela está investigando se você está satisfeito, né, com as tuas práticas e atividades sexuais. Saindo um pouco do termo técnico, né, se você está transando e se você está satisfeito, né, com as suas práticas e atividades sexuais. Né? Uma outra pergunta que engloba esse termo, né, sexualidade. E aí, você sabe qual que é a sexualidade daquela pessoa? Né? Geralmente, quando a gente ouve isso, é que a pessoa que está perguntando, ela está curiosa para saber a orientação sexual da outra pessoa. Não é mais ou menos assim? Né? Quando a gente ouve falar do termo sexualidade? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida, que engloba sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é experimentada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas são sempre vivenciadas ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Pois é, sexualidade é muito além daquilo, né, que eu havia falado. Mas agora eu vou dividir com vocês uma situação que me ocorreu mais ou menos há 20 anos atrás, né, quando eu dava plantão como psiquiatra no Hospital Municipal do Servidor Público lá em São Paulo. Era um hospital geral e eu era como psiquiatra numa equipe geral também, né? E eu estava lá no dia do meu plantão, daí uma amiga minha, que é uma médica clínica, aliás, uma pessoa bastante sensível, né, ela me chamou e disse assim, olha, tem uma senhora aqui que eu acabei de entrevistar, que eu acho que você poderia ajudá-la. Então, tudo bem, eu fui lá conversar, né, com essa senhora. Eu cheguei, né, daí perguntei, pois não, né, que atrás daqui, o que eu posso ajudá-la? Daí ela, um pouco envergonhada, começou a falar, sabe que eu estou com 73 anos. Eu fui casada, né, tive meus filhos, tenho netos, né, uma vida razoavelmente feliz. E há mais ou menos uns 3 anos para cá, 3 anos, não minto, 3 meses para cá, né, eu conheci um senhor, né, a gente começou a sair, e a gente está se dando muito bem. E aí eu comecei a sentir, né, vontade, comecei a sentir interesse, né, em ter relação com ele. Isso é normal? Ela me perguntou. E eu a ouvi, né, e falei, bom, psiquicamente estava tudo absolutamente normal com ela, né, a não ser essa angústia
né, para essa pergunta. Mas vocês me entendam bem, uma pessoa que chega num pronto-socorro para me fazer esse tipo de pergunta. Em cima desse exemplo que eu acabei de falar para vocês, a gente pode pensar um montão de coisa. Eu vou falar algumas, né, e inclusive vocês podem pensar em outras, né? Primeiro, idade, estigma e preconceito. Né, parece, né, que, de uma certa forma, né, a atividade sexual está reservada para as pessoas mais jovens. Né, como se a gente tivesse que abrir mão dessa dimensão à medida que vamos ficando mais velhos. Um outro questionamento que pode vir, né, com esse exemplo que eu acabei de falar para vocês. A gente também pode pensar, será que se um homem tivesse vindo lá no PS, ele teria feito a mesma pergunta? Ou, de repente, ele teria perguntado, doutor, eu não estou conseguindo ter ou manter uma ereção do jeito que eu gostaria para ter a minha atividade sexual. Né? Aí a gente pode ver, talvez, questões também que estão relacionadas, né, a gênero. Um outro questionamento, né? Imagine a angústia, o sofrimento que essa pessoa estava tendo para vir de novo lá no pronto-socorro me fazer essa pergunta. Né? Lá no pronto-socorro. Daí eu estou falando de acesso à saúde. O quanto que falta de acesso, né, de locais acolhedores onde as pessoas possam se sentir à vontade para fazer seus questionamentos, tirarem, né, as suas dúvidas, seja quais forem, no que diz respeito à sexualidade humana. Essa senhora, um outro questionamento, ela teve a sorte de ter sido acolhida por uma médica sensível, que, claro, sabia com quem eu trabalhava e com quem eu trabalhava e pediu para eu conversar com essa senhora. Será que os profissionais de saúde, eles estão habilitados para atender essa demanda das pessoas? No próximo bloco, O estigma, o preconceito e a discriminação, elas resultam no que vem sendo nomeado como estresse de minoria. para além da biologia, fatores sociais, econômicos, políticos e culturais influenciam na expressão da nossa sexualidade. Um momento histórico, as práticas médicas e religiosas de uma sociedade também determinam o que é a tal normalidade sexual. Mas se de um lado existe a sexualidade, que a norma diz que é a que se deve ter, de outro tem a sexualidade que se quer ter, mas nem sempre se pode exercer. Qual é o destino? Quais são os sofrimentos de quem fica fora das fronteiras do que se convencionou que é a sexualidade padrão de uma sociedade? Agora vou dividir com vocês, né, o que é considerado regra, o que é considerado norma, tentando englobar um pouco esses aspectos. A gente nasce com determinado sexo, certo? Então, automaticamente nos é atribuído um gênero que está relacionado a esse sexo que a gente nasceu. Então, eu nasci com o sexo masculino, por exemplo, me será atribuído um gênero, menino, homem. E, ao longo da vida, eu irei me identificar enquanto homem, enquanto menino. Então, essa será a minha identidade de gênero. E, inevitavelmente, eu terei que sentir atração sexual por mulheres, certo? Da outra parte, eu nasci com o sexo feminino. Né? O meu gênero atribuído ao meu nascimento será menina, mulher. Inevitavelmente, ao longo da minha vida, minha identidade de gênero será, quando me perguntarem, mulher. E, consequentemente, eu sentirei atração sexual por homens. Então, quando
a gente se identifica completamente, né, com o gênero que nos foi atribuído ao nascimento, né, que vem o termo cisgênero. Tá? Cisgênero, cis, mesmo. Então, eu me identifico completamente com o gênero que me foi atribuído ao nascimento. Né? E por ter atração sexual pelo outro gênero neste modelo binário, né, a minha orientação sexual será heterossexual. E esse que é chamado o modelo cis-heteronormativo. Ou seja, eu me identifico completamente com o gênero que me foi atribuído ao nascimento. A minha identidade de gênero vai estar em concordância a esse gênero que me foi atribuído ao nascimento, e eu sentirei atração sexual pelo outro gênero binário. Então, a minha orientação sexual será heterossexual. Vocês percebem, né, que existem aqui 3 dimensões: a dimensão biológica, a dimensão gênero, como que eu me identifico, e a dimensão orientação sexual. Ok? Esse é o que a gente chama de modelo binário. É o modelo cis-heteronormativo. Mas agora eu vou fazer algumas perguntas, né, para vocês. Primeiro pensando nessa primeira dimensão aqui, que é o sexo. Né? E aquelas pessoas, né, que não se encaixam nessa distinção binária entre os sexos. Ou seja, falando das pessoas intersexuais. Essas pessoas, elas podem nascer com características sexuais que não sejam tipicamente masculinas ou tipicamente femininas. Ou elas podem desenvolver essas características durante a sua infância e puberdade, né? Onde a gente vai poder observar variações na genitália, nos hormônios, na anatomia interna ou nos cromossomos. Então, nem todas as pessoas vão nascer com características tipicamente masculinas ou femininas nessas dimensões que eu acabei de falar para vocês. Estima-se que 1,7% das pessoas tenham traços intersexuais e aproximadamente 0,5% das pessoas tenham variações sexuais ou reprodutivas clinicamente identificáveis. A coisa vai complicando um pouco, né? Então, esse modelo não é tão binário assim. Vamos passar para outra dimensão, que nos diz respeito ao gênero e à identidade de gênero. E aquelas pessoas que não se identificam completamente com o gênero que lhes foi atribuído ao nascimento. Né? Para essas pessoas, geralmente usa-se um termo guarda-chuva, né, que é o termo transgênero. São aquelas pessoas que não se identificam completamente com o gênero que lhes foi atribuído ao nascimento. Dando exemplo aqui para vocês, né? A gente tem aqui a pessoa que nasceu com sexo masculino, foi-lhe atribuído o gênero masculino ao nascimento, mas ao longo do seu desenvolvimento, essa pessoa percebe, ela sente internamente que o seu gênero é mulher. Então, essa é uma pessoa, uma mulher trans. Eu nem cheguei na questão da orientação sexual. Tá? Esta é uma dimensão, orientação sexual é outra. Essa pessoa, ela pode ter as mais possíveis orientações sexuais. De novo, será que este modelo binário consegue responder, né, a pessoas que não se identificam, né, dentro deste modelo? Agora, indo um pouquinho mais adiante em relação, né, à orientação sexual. E aquelas pessoas, né, que se identificam completamente com o gênero que lhes foi atribuído ao nascimento, mas que sentem atração, né, pelo mesmo gênero. E aquelas pessoas que têm atração por ambos os gêneros. Ou aquelas pessoas que não se importam com essa questão de gênero, etc., né? Onde que elas
se encaixariam, né, dentro desse modelo binário. Indo um pouco mais além. E aquelas pessoas que não experienciam atração sexual, seja ao longo das suas vidas, seja em algum momento em particular, né? Onde, de novo, elas se encaixariam dentro desse modelo binário, dentro dessa questão cis-heteronormativa. Então, a esse grupo de pessoas, né, que não estão dentro desse modelinho padrão, geralmente, né, a gente diz que essas pessoas correspondem aos grupos das minorias sexuais e de gênero. É uma coisa importante aqui a gente falar. Até dentro desse modelo binário, será que ele era tão binário assim? Né, porque a gente sabe, né, que principalmente nesse primeiro construto que diz respeito, né, aos homens, parece que existe uma hegemonia, né, dos homens, né, em relação às mulheres. A gente sabe que há muita desigualdade, né, nesse modelo, né, padrão, e como também há muitas desigualdades quando a gente inclui as minorias sexuais e de gênero. O gênero, a identidade de gênero, a expressão de gênero, assim como a orientação sexual, elas se entrelaçam, elas se sobrepõem, ou há uma intersecção com diversos outros aspectos identitários de uma pessoa, que todos esses aspectos compõem a sexualidade humana. Entre eles, a raça, etnia, a idade, educação, escolaridade, situação socioeconômica, naturalidade, ocupação, problemas de saúde, status de relacionamento, religião e afiliação religiosa. Está cada vez mais documentado, né, por meio de estudos científicos, que o estigma, o preconceito e a discriminação, elas resultam no que vem sendo nomeado como estresse de minoria, estresse, sofrimento de minoria, como depressão e ansiedade. Além da discriminação na sociedade em geral, o estigma, o preconceito, ele pode contribuir para situações de abuso e negligência nas relações interpessoais das pessoas que compõem as minorias sexuais e de gênero. E isso pode levar ainda mais a sofrimento psicológico. E esses sintomas, eles não são induzidos, não são inerentes a pessoas, eles são induzidos socialmente, né, por conta de toda a discriminação, a falta de entendimento e compreensão que acompanham todas as identidades que não compõem esse modelo binário. Vamos falar um pouquinho aqui do cérebro. A gente sabe que o cérebro da gente, né, é o que processa nossas emoções, os nossos sentimentos, alegria, prazer, satisfações. O cérebro, alguns até dizem que é o nosso maior órgão sexual. Há mais de 3 décadas de pesquisas, né, que procuraram identificar padrões de diferenças cerebrais entre homens e mulheres. Resumindo, esse estudo diz o seguinte, né, do ponto de vista estrutural, sabem qual que é a maior diferença entre o cérebro de homens e mulheres? O tamanho, o volume. Mas por quê? Porque os homens têm, geralmente, corpo maior que o das mulheres. Então, consequentemente, o cérebro dos homens será maior do que das mulheres. Mas quando nos estudos científicos, né, você corrige, né, essas diferenças usando o volume cerebral, não sobram muitas diferenças entre homens e mulheres do ponto de vista estrutural. Tá? Mas aí vocês podem me perguntar, mas em relação à função? Né, geralmente a mulher tem maior fluência verbal, ou o homem consegue processar melhor a questão de visoespacial, né? As mulheres são mais afetivas, né? Existem determinados comportamentos estudos que mostram que há diferença de comportamentos entre homens e mulheres. Mas será que essas diferenças ocasionam
ou provocam diferenças que podem ser identificáveis no cérebro do ponto de vista de diferenças sexuais? Pois é. Não. Né? Os estudos que são feitos, né, funcionais, que usaram, né, tarefas, né, como linguagem, influência verbal, processamento espacial, por exemplo, navegação, emoções como empatia, né, não observaram padrões de diferenças que possam ser atribuídos a um dos sexos. Então, o que isso quer dizer para a gente? Né? Que os cérebros dos homens e das mulheres processam essas tarefas de modos diferentes, e isto não é em decorrência pela diferença dos sexos, mas sim talvez por conta do aprendizado. Então, conforme a gente vai aprendendo, isso vai estimulando o nosso cérebro, né? Então, talvez se a mesma tarefa, né, fosse dada, né, para meninos e meninas, talvez não haveriam tantas diferenças assim. E nenhuma delas, né, se deu para atribuir a um padrão de diferenças sexuais cerebrais. Aliás, tem um estudo bem bacana também que foi conduzido, né, com pilotos de caça nos Estados Unidos, pilotos de caças homens e mulheres, onde não foram observadas diferenças nos padrões entre homens e mulheres. Vários estudos chamam a atenção que as diferenças encontradas não são decorrentes do sexo ao qual essa pessoa pertence, e sim, né, da influência das práticas, né, de uma determinada tarefa. Então, parece estar se concretizando num consenso no qual o cérebro é um mosaico de várias dimensões, de inúmeros atributos cerebrais que diferem em padrões únicos em todos os indivíduos. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte aqui para vocês. O meu e o teu cérebro, eles são muito semelhantes, mas eles têm as suas particularidades. E se eu extrapolar isso para a clínica, né, depois de ter conversado com tantas pessoas na minha prática, até hoje também, eu nunca vi uma pessoa igual a outra. A singularidade, eu acho que é a coisa mais fascinante que a gente tem. Eu acho que a maior beleza do ser humano é a nossa singularidade. No próximo bloco... A idade média das pessoas trans que a gente observou no nosso trabalho foi de 35 anos, a idade média. É muito inferior em relação à idade média de todos os outros grupos. Os números não mentem. As estatísticas mostram que a diversidade sexual é uma realidade na sociedade brasileira. E esses mapeamentos ajudam a pensar em políticas públicas de inclusão. Por trás dos números, as vivências pessoais de vulnerabilidade e de invisibilidade também não mentem. O retrato das minorias sexuais no Brasil ainda é de dor e exclusão. Em parceria com a Unesp, com a Universidade Estadual Paulista, nós publicamos 2 estudos com uma amostra representativa da população brasileira, onde a gente fez mais de 6.000 entrevistas com pessoas adultas, ou seja, com mais de 18 anos de idade, a partir de 18 anos de idade, presencialmente, face a face, de todas as regiões do Brasil, incluindo o interior e as regiões metropolitanas, né? Então, o primeiro desses estudos, ele procurou identificar a proporção de pessoas cis, tudo bem, o cis? Das pessoas trans e não binárias e suas características sociodemográficas. E o segundo estudo, ele incluiu todas as minorias sexuais e de gênero, também suas características sociodemográficas e relatos de violência dos participantes. O que a gente encontrou? Né, que 5,76% das pessoas, né, foram identificadas como assexuais. Né? Só que desses 5,76%, 20% delas, chega de 1,1%,
né, referiram que nunca sentiram atração sexual ao longo da vida. A assexualidade é um termo que é empregado para dizer sobre aquelas pessoas que não sentem atração sexual, né? E 80% destas pessoas, né, referiram que já experienciaram atração sexual, mas que nesse momento não. Estou chamando a atenção, principalmente desse aspecto, né, que esse é um grupo que muitas vezes ele não é visto, é um grupo que merece a nossa atenção, inclusive em relação a aspectos da sua saúde. Em relação à proporção de pessoas lésbicas, gays e bissexuais, foram quase 4,5% das pessoas, né, foram identificadas entre esses grupos. Os homens gays, cerca de 1,2%, as mulheres lésbicas, cerca de 0,9%, houve uma porcentagem maior de mulheres que foram identificadas enquanto bissexuais do que homens bissexuais, mas, em modo geral, né, 4,5% das pessoas, né, se identificariam, né, como lésbicas, gays ou bissexuais. Pessoas trans, cerca de 0,7%, uma amostra representativa da população brasileira. E pessoas não binárias, cerca de 1,2% das pessoas. Se a gente junta todas essas proporções, vai dar mais ou menos 12% das pessoas da nossa população que não estariam dentro daquele padrão, dentro daquele modelo binário que havia comentado com vocês. Ok? Se eu incluo aqui aquela estimativa em relação às pessoas intersexuais, né, isso iria lá por volta de 13,5%, 14%. Talvez eu falando com números absolutos fique um pouco mais claro. Se a gente pegar uma cidade de médio porte, mais ou menos 100 mil pessoas, né, para aquelas pessoas que eu acho que eu estou superestimando, vamos imaginar, né, que sejam 10%. 10 mil pessoas não se enquadrariam dentro daquele modelo binário. Então, a gente está falando, né, de uma porcentagem bem importante, né, da nossa população, né, que não está dentro daquele padrão cis heteronormativo. E aqui, se vocês perceberem, tem praticamente todas as letrinhas, né, que vocês estão habituados também, ou já ouviram falar, o LGBTQIA+. Né? Então, LGB, lésbicas, gays, bissexuais. O T, né, se refere, né, às pessoas trans. Né? Muitas pessoas se identificam como transexuais, travestis, transgênero. Né? Trans é um nome que amplamente ele engloba, né, todas essas identidades. E também aqui a gente tem as pessoas não binárias. Né? Então, o LGBT, pessoas trans, o que é queer, que é um termo em inglês, que é um termo inglesado que a gente, tudo bem, aqui no Brasil são pessoas que estão questionando ou que não se enquadram dentro desses modelos cis heteronormativo, né, padrões. O I, né, para pessoas intersexuais, o A, né, para as pessoas assexuais, ou até, né, há quem diga que também o A se refere para os apoiadores, né, das causas relativas às minorias sexuais e de gênero, e o maisinho, que eu acho que talvez seja o mais importante, né, para incluir toda a diversidade sexual e de gênero que não está contemplada por essas outras denominações que eu acabei de falar para vocês. A homossexualidade, ela saiu da Classificação Internacional das Doenças em 1992. Né? Quando eu fiz o meu curso de medicina, foi na década de 80. Então, ainda pela Classificação Internacional das Doenças, a homossexualidade estava como um transtorno mental. Assim como também foi retirada agora, na última Classificação Internacional das Doenças, né, a 11ª edição, né, a questão, né, dos transtornos de identidade sexual entre as categorias que estão como transtorno mental.
Então, o nome que, né, se dá incongruência de gênero, que não mais está, né, entre os transtornos mentais e está, sim, entre condições de saúde. Gênero que a pessoa se identifica, orientação sexual, né, foram retirados completamente de como uma situação patologizante. Para que é importante dizer tudo isso? Isso é muito importante, né? Tudo isso também acontece muito também, né, por conta, né, dos movimentos sociais, da maior visibilidade, da maior compreensão das pessoas e também de maiores estudos, né, que foram, né, sendo realizados, né? Eu vou falar só aqui sobre alguns aspectos sociodemográficos que são relevantes em relação a diferenças, em relação às minorias sexuais e de gênero, né, quando essas pessoas, né, foram comparadas com os homens cisgêneros heterossexuais em nossa pesquisa. De uma maneira geral, né, os homens cis heterossexuais, eles têm uma melhor condição socioeconômica, né, que a maioria dos grupos que compõem as minorias sexuais e de gênero, inclusive das mulheres cis. Né, há um relato, por exemplo, do IBGE, como talvez você já tenha ouvido falar, que as mulheres no nosso país, elas estudam mais, trabalham mais e ganham menos. De uma certa maneira, eu posso fazer a mesma analogia em relação às minorias sexuais e de gênero. Né? Todas as pessoas que compõem os grupos das minorias sexuais de gênero, eles têm menos chances de estarem num relacionamento afetivo que os homens cis heterossexuais. Outro aspecto bastante relevante, principalmente em relação às pessoas trans. A idade média das pessoas trans, que a gente observou no nosso trabalho, foi de 35 anos, a idade média. É muito inferior em relação à idade média de todos os outros grupos. Isso, de uma certa maneira, reflete o que outras pesquisas nacionais também já identificaram sobre o tema, né? Que talvez isso seja a decorrência da vulnerabilidade social que esse grupo enfrenta. Né? Como vocês bem sabem, né, o nosso país é o país que mais agride as pessoas LGBTQIA+. Infelizmente, o nosso país detém o recorde de como sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. E aí, né? O que vamos fazer com isso tudo? No próximo bloco... Há uma correlação direta. Então, quanto mais inclusivo for um país em relação ao respeito às minorias sexuais e de gênero, o índice de desenvolvimento econômico será maior nesses países. Não ser igual a uma maioria, não pertencer a um padrão, não significa não poder ter qualquer pertencimento, reconhecimento. Na sexualidade e em todas as nossas expressões como sujeito, a diversidade está presente. Como então nos transformarmos individualmente e como sociedade para tratar o que é diverso com dignidade e respeito, ao invés de exclusão e violência? Falando um pouco sobre violência, outro dado da nossa pesquisa. Aqui não vou me deter muito em cima disso, né? Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, o tema da violência ele é complexo e multidimensional. Né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência ela pode ser dividida em física, psicológica, sexual ou por privação ou negligência. De um modo geral, né, os homens cis, né, eles reportaram menos violência psicológica e verbal em relação às outras minorias sexuais e de gênero. Mas, sem dúvida nenhuma, o que nos chamou mais atenção, a gente imaginou que iria encontrar diferenças em relação à violência sexual, como vocês sabem, né, das pessoas que compõem as minorias sexuais e de gênero. Aqui eu acho que vale a pena falar isso para vocês. Né? A violência sexual, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela pode ser entendida como qualquer ato ou comportamento sexual não consentido, qualquer ato ou comportamento sexual não consentido, que inclua abuso sexual,
estupro, agressão, coerção, ou seja, intimidamento, entre outros. Né? Então, a gente esperava encontrar diferenças nesses grupos, mas a magnitude dessas diferenças é impressionante. Todos os grupos, todos, incluindo as mulheres cis, apresentam muito mais chances de reportarem violência sexual, né, que os homens cis heterossexuais. Ou seja, as mulheres cis hétero, elas têm 4 vezes mais chances de reportarem violência sexual. As pessoas assexuais, quase 5 vezes mais chances. As pessoas não binárias, 15 vezes mais chances. As pessoas trans, 25 vezes mais chances. Os homens bissexuais, quase 7 vezes mais chances. Mulheres bissexuais, 12 vezes mais chances. Os gays, quase 6 vezes mais chances, assim como as mulheres lésbicas. Acho que essa imagem, né, fala por si só. Né? E quando a gente pensa, né, que o que está por trás disso é o estigma, é o preconceito, a falta de entendimento, a falta de compreensão, né, o ódio, a homofobia, a transfobia, né, eu acho que, enquanto sociedade, né, são situações que merece a gente considerar. A 8ª edição, sobre normas de atenção à saúde das pessoas trans e com variabilidade de gênero, da Associação Mundial Profissional para a Saúde Transgênero, fez as seguintes recomendações quanto à educação. A. Que os funcionários que trabalham em órgãos governamentais, não governamentais e privados recebam conscientização cultural e treinamento focado no lidar com essas pessoas com dignidade e respeito. B. Que todos os membros da Força de Trabalho em Saúde recebam treinamento de conscientização cultural focado na assistência com dignidade a essas pessoas durante a orientação ou como parte da educação anual ou continuada. E C, que as instituições envolvidas na formação de profissionais de saúde desenvolvam competências e objetivos de aprendizagem focado na saúde dessas pessoas dentro da alçada de cada especialidade. O manual da Associação Mundial de Profissionais que cuidam e prestam assistência às pessoas transgêneros e com variabilidade de gênero é um manual muito interessante, né? Vale a pena quem tiver interesse ler, não só profissionais da saúde. Eu acho que está sendo dito, né, para as pessoas com variabilidade de gênero, mas acho que se aplicam a todas as pessoas, né, com das minorias sexuais e de gênero aqui no nosso país. Interessante que um estudo que foi conduzido em diversos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, um estudo longitudinal, mostrou uma correlação direta entre índice de desenvolvimento econômico, maior índice de desenvolvimento econômico, com maior respeito e garantia aos direitos das pessoas LGBTQIA+. Há uma correlação direta. Então, quanto mais inclusivo for um país em relação ao respeito às minorias sexuais e de gênero, o índice de desenvolvimento econômico será maior nesses países. Não sei se vocês sabem, né, o Brasil, em relação ao índice de desenvolvimento humano, a posição dele vem caindo, né, nos últimos anos. Né, o Brasil ocupa a posição 87 entre 191 países. Nossos vizinhos, por exemplo, o Chile, posição 42, Argentina, 47, Uruguai, 58. E agora, falando sobre igualdade de gênero, e aqui só incluindo a questão de homens e mulheres, né, em estudos que são feitos para avaliar isso, o Brasil ocupa a posição 78 em 144 países. O Uruguai, 31, a Argentina, 44, o Chile, 49, segundo uma reportagem da Agência Brasil. Quando eu vejo aqueles programas da natureza, do universo, a diversidade é tão linda, né, da gente ver. Por que isso ainda precisa estar
acontecendo conosco, né? O que a gente pode fazer, né, para mudar isso, né? Então, né, da parte que me cabe, né, tá lá continuando atendendo as pessoas, né? Mas acho que principalmente educando. Acho que a gente precisa de muita educação. E eu queria terminar hoje olhando para você que está me ouvindo aí, dizendo o seguinte: que todas as variações de gênero e orientações sexuais são igualmente saudáveis. Eu vou repetir. Todas as variações de gênero e orientação sexuais são igualmente saudáveis. E o segundo pensamento que gostaria de deixar aqui, né, para vocês hoje, que o caminho mais sensato para a gente entender a identidade de gênero, a expressão de gênero e a orientação sexual de uma pessoa é ouvindo essa pessoa. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CBFL no YouTube. E siga nossas redes sociais para mais reflexões. O que a mídia influencia? A mídia influencia em tudo, né? A mídia influencia em tudo. Mas será que a mídia ela consegue influenciar numa questão tão íntima e tão interna e delicada quanto que é como que eu me identifico, como que eu me percebo?